Olá, espaçonauta! Vamos para a Lua! Tem uma sala em Pittsburgh, Pensilvânia, que pode mudar a história da humanidade. Não tem foguete no pátio, não tem astronauta tirando foto. Tem uma sala limpa, daquelas onde você entra com um macacão e máscara, onde uma partícula de poeira é tratada como inimiga, e dentro dela, um lander lunar. Seu nome? Griffin 1. E em 2026, ele vai tentar algo que pouquíssimas máquinas já fizeram: pousar no polo sul da Lua. Mas o que separa o Griffin de outras missões não é só o destino, é o que ele carrega, é o que ele representa, e é principalmente o que a NASA acabou de chamá-lo oficialmente: Moonbase 2, a segunda peça da fundação de uma base lunar permanente no polo sul lunar. Hoje a gente vai contar a história dessa máquina, desde o trauma que moldou o seu projeto, passando pelo drama do rover cancelado, pelo caminhão lunar de meia tonelada que virou protagonista, até a mega aquisição que pode mudar o destino da empresa idealizadora dessa missão. Fica aqui até o final, porque essa história tem reviravolta, tem superação e tem um final que ninguém espera. E se você curte histórias assim, sobre a exploração lunar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo sobre a exploração lunar. Deixa aqui o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas. Galera, aqui é o Nerd aos 50, o canal das missões lunares no YouTube. Pessoal, para entender o Griffin 1, vocês precisam sentir o peso do Peregrine. Em janeiro de 2024, a Astrobotic lança o Peregrine Mission 1, o primeiro lander comercial americano a operar no espaço desde a era Apollo. A expectativa era enorme, era o batismo de fogo do modelo CLPS da NASA, empresas privadas entregando cargas, ciência e tecnologia na Lua. Mas horas depois do lançamento, Houston, we have a problem. Algo deu errado. Uma falha de propulsão ligada ao sistema de pressurização e válvulas gerou um vazamento. E no espaço, gente, vazamento de propelente não tem curativo. O combustível foi escapando. A missão que foi planejada para atuar por anos se desfez em questão de horas. O Peregrine passou 1,5 semanas operando no espaço. Isso não foi pouca coisa, rendeu dados valiosos, mas nunca tentou alunizar. Ele percorreu a distância da Terra à Lua, voltou para a Terra e se desintegrou ao mergulhar na atmosfera terrestre. Imagina o peso disso para uma empresa, pessoal. Imagina explicar isso para os parceiros, para a contratante, a NASA, para o público. Mas aqui está a virada. A Astrobotic não entrou em colapso, ela fez o oposto. Segundo o CEO John Thornton, a equipe dissecou cada centímetro do que aconteceu, mapeou cada ponto de falha e construiu o Griffin 1 com essas cicatrizes como planta baixa. Aprendemos muito, disse Thornton ao apresentar o Griffin ao público em junho de 2026. Esse lander integrou todas as lições. E o resultado? Um veículo de outra categoria, literalmente. Quando a Astrobotic diz que o Griffin 1 é um lander de classe infraestrutural, isso não é marketing, é uma mudança de filosofia. Os primeiros landers comerciais, incluindo o Peregrine, são essencialmente motoboys espaciais, pequenos, ágeis, carregando instrumentos científicos e experimentos, mas com pouca capacidade de carga. O Griffin é outra coisa. Ele é um caminhão de entregas, com uma capacidade de carga de cerca de 650 quilos. Ele não foi construído para levar ciência pequena. Ele foi construído para levar as peças que vão montar a presença humana na Lua, sistema de energias, módulos e rovers grandes. E isso fica evidente no payload principal da missão, o FLIP, Flex Lunar Innovation Platform, da empresa Venturi Astrolab, um rover de 500 quilos, a carga comercial mais pesada já entregue na Lua. 250 quilos a menos do que um Honda Fit,
mais pesado do que qualquer coisa que uma empresa privada já tentou levar e pousar com ela na Lua. E o destino de tudo isso? A região da cratera Nobile, bem no Polo Sul lunar. O Polo Sul, pessoal, não é escolhido por ser bonito. Ele é escolhido porque é estratégico, tem regiões com iluminação quase permanente, essenciais para painéis solares, e regiões permanentemente sombreadas, onde a temperatura é brutal e onde pode estar preso gelo de água. E água na Lua, gente, é combustível, é água potável, é oxigênio, é proteção contra radiação, é energia e é literalmente a diferença entre visitante ou morador. Pousar na Lua é desafiador, mas pousar no Polo Sul é desafio nível hard. As sombras são longas, o terreno é irregular e qualquer erro de pouso, quilômetros além do alvo, vira um problema logístico enorme. Por isso o Griffin não vai apenas pousar, ele vai pousar certo. Se você quer observar a Lua, a região do Polo Sul lunar ou mesmo outros planetas, aqui vai uma dica de ouro. A Photon Astro, pessoal, nosso parceiro aqui do canal, é a maior loja de equipamentos e acessórios astronômicos do Brasil. E se você está procurando telescópios, oculares, filtros, binóculos, adaptadores, câmeras astronômicas ou acessórios para observação, vale muito conferir a loja. Usando o nosso cupom de desconto da parceria do canal, esse que está aparecendo aí para vocês na tela, vocês ainda têm um desconto especial nas compras. O link da loja está na descrição do vídeo e também já deixei o link para 4 telescópios se você quer iniciar na astronomia. Construir esse lander não foi fácil. Antes de chegar nessa versão da missão, o Griffin 1 teve que sobreviver a mais um golpe. O payload original, o que deveria ser a alma da missão, era o rover Viper da NASA. Um rover desenhado para explorar as regiões de sombra permanente, buscar gelo de água e mapear os recursos do Polo Sul. Uma missão linda, importante e cara. Já falei dela várias vezes para vocês aqui. Mas em julho de 2024, a NASA simplesmente cancelou a missão Viper. Isso devido ao alto custo que a missão estava adquirindo e também a atrasos acumulados. A NASA, então, tomou a decisão dura, mas comum em agências espaciais, só que sempre dolorosas. Cancelar antes que o estouro da verba prejudicasse outras missões. Para a Astrobotic, o chão se abriu. Mas aqui acontece algo que define o espírito dessa nova era espacial. A NASA manteve o contrato CLPS do Griffin e a Astrobotic foi para o mercado buscar quem podia estar pronto para, digamos, um passeio lunar. Mais de 60 organizações se candidataram e a escolhida foi a Venture Astrolab com o rover Flip. E por que o Flip? Simples. Ele era o payload que mais se encaixava na interface que o Viper deixou. Estava em estágio avançado de desenvolvimento e chegava com uma proposta tecnológica clara: ser o ensaio geral dos rovers tripulados do futuro da exploração lunar. O Flip vai testar mobilidade real no terreno mais difícil que existe. Pneus, comportamento em superfície, operação remota. É o tipo de dados que transforma a teoria em manual de construção. Se o Viper ia ser o detetive que ia procurar água, o Flip é o engenheiro que chega depois e pergunta: ok, mas como que a gente vai operar aqui nessa bagaça mesmo? Galera, e a NASA, olhando para essa nova configuração da missão, fez algo oficial. Em 27 de maio de 2026, ela designou a missão Griffin como Moonbase 2 ou Moonbase 2, a segunda peça fundamental da infraestrutura que vai sustentar a presença humana permanente na Lua. Gente, não é apelido de fã, é nome oficial de missão. O status que a Griffin ganha agora é fantástico. Mas a Griffin não vai apenas com tecnologia americana. Ele carrega cargas úteis de 6 países. É uma missão verdadeiramente global. E isso é importante porque reflete exatamente o que o CLPS foi pensado para ser. Não uma missão da NASA, mas uma plataforma que outras nações e empresas podem usar e, digamos, aproveitar aí a carona.
Entre os passageiros, a ESA, a Agência Espacial Europeia, embarca com o Landcam X, um sistema de câmeras que vai documentar a descida e o pouso para ciência e história. A NASA coloca a bordo um LRA. Já falei dele para vocês aqui em outras missões. Um Laser Retroreflector Array, basicamente um alvo reflexivo ultra preciso, que permite medir a distância exata entre a Terra e aquele ponto da Lua, como se fosse um marco geodésico no chão lunar. O Beacon, sistema de inteligência artificial para navegação autônoma desenvolvida com parceiros canadenses, vai testar como robôs podem se guiar sozinhos num ambiente que nenhum GPS alcançará. E tem a cápsula do tempo da Nippon Travel Agency, do Japão. Sim, você leu certo, uma cápsula do tempo na Lua. E uma carga bastante poética. Uma pequena placa de níquel, a GLPH, Galactic Library to Preserve Humanity. É a Biblioteca Galáctica para a Preservação da Humanidade. Dentro dela, arte, literatura, documentos do projeto Apollo, música, a história humana gravada em material que pode durar milhões de anos nas condições lunares. Não tem satélite, não tem sensor, tem a humanidade dizendo em voz baixa: passamos por aqui. Aqui está o que fomos. Num universo onde extinções acontecem e a Terra não tem garantia nenhuma, isso não é sentimentalismo não, gente. É um marco cósmico, dizendo que aqui existiu vida inteligente, ou que pelo menos tentamos. Mas a maior reviravolta dessa história não aconteceu na Lua. Ela aconteceu bem aqui na Terra, numa mesa de negócios. Em 2 de junho de 2026, pouco antes da apresentação pública do Lander Griffin, a empresa Voyager Technologies anunciou a aquisição da Astrobotic num negócio de até 300 milhões de dólares, 166 milhões de dólares em dinheiro e ações e mais 129 milhões em bônus por metas de desempenho. Mas, Nerd, nós estamos querendo chegar na Lua. Qual que é a importância disso? Calma, galera. A importância é enorme. A Voyager não quer só ter um lander. Ela quer ser a empresa completa da Lua. Com a Astrobotic no portfólio, a Voyager passa a oferecer praticamente toda a cadeia logística lunar. Transporte com Peregrine e Griffin, energia na superfície com o projeto Luna Grid, uma rede de distribuição de energia solar projetada para funcionar durante a noite lunar de 14 dias. Lembrando para vocês que a noite na Lua dura 14 dias de escuridão total. Lembram? E energia aqui, gente, não é conforto, é sobrevivência. Habitação via investimento em cápsulas expansíveis da Max Space e até mitigação de poeira lunar. Porque o regolito na Lua, gente, é um dos maiores inimigos de qualquer estrutura permanente por lá. John Thornton, CEO da Astrobotic, resumiu assim: juntos com a Voyager, podemos acelerar o prazo para estabelecer a Moon Base americana. A meta declarada? Presença permanente dos Estados Unidos na Lua até 2028. Ambicioso? Sim. Impossível? Olha o que a última década fez no setor espacial e me diz: vocês acham que isso é impossível? E se você é fã dos nossos conteúdos e quer apoiar o canal de forma direta, já está aqui na tela para vocês o QR Code do nosso Pix. Gente, qualquer valor ajuda de verdade. E quando eu digo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Até 50 centavos faz a diferença para manter o canal ativo, melhorar os vídeos, trazer mais conteúdo e continuar acompanhando essas missões em detalhe. Seu apoio ajuda esse canal a continuar olhando para cima e pagando as contas aqui embaixo, porque infelizmente nenhuma gigante tecnológica se propôs a tornar-se nossa aliada. Ainda. Antes de ir para a Lua, o Griffin 1 tem uma última missão aqui na Terra: sobreviver a Gauntlet, a série de testes ambientais mais severos que existem. Ele está prestes a ser enviado ao Jet Propulsion Laboratory, o JPL, o famoso laboratório da NASA na Califórnia, onde vai enfrentar vibração, motores gigantes que simulam o rugido do Falcon Heavy no lançamento, vácuo térmico, câmaras que retiram o ar, variam a temperatura entre extremos absurdos, do frio do espaço ao calor do Sol sem atmosfera,
para suavizar e um olhar clínico em cada parafuso, cada solda, cada linha de código. Se passar, volta para Pittsburgh para a integração final, incluindo o encontro com o Flip, que deve ser acoplado mais perto da data de lançamento em Cabo Canaveral. E então, o Falcon Heavy da SpaceX, um dos foguetes mais poderosos em operação hoje, escolhido porque a Griffin precisa de margem de trajetória, margem de combustível, margem para errar o mínimo possível, vai conduzir esse conjunto até a Lua. O lançamento está previsto para o último trimestre de 2026. Se tudo correr bem, o Griffin 1 fará uma travessia de vários dias até a órbita lunar, executará as manobras de inserção e injeção translunar e iniciará a descida controlada para a região da cratera Noble. E naquele momento, se os motores dispararem certos, se os sensores de pouso fizerem o trabalho, se as pernas tocarem o regolito, não vai ser só a Astrobotic que vai pousar. Vai ser a prova de que dá para fazer isso de novo. E de novo, e de novo, que a Lua não é o destino, e sim o começo de uma rota para a humanidade viver fora da Terra. O Griffin nasceu de uma falha, foi remodelado pelo medo de repetir o passado, perdeu o rover que justificava sua existência e encontrou um propósito ainda maior. Sobreviveu a cancelamentos, trocas de payload e uma mega fusão corporativa. E agora, em 2026, ele está pronto, não para visitar a Lua, mas para começar a construir lá. E aí, gente, eu te pergunto, se o Griffin 1 pousar, ele abre caminho para Artemis 4? Você acredita que veremos humanos no Polo Sul antes de 2030? Ou as empresas privadas vão chegar lá primeiro sozinhas? Galera, se vocês curtiram esse vídeo, já deixa aí, senta o dedão no like. Isso ajuda muito o canal a atingir mais pessoas que gostam de histórias assim. E se você ainda não é inscrito, já ajuda aí, né, gente? Inscrevam-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa corrida espacial, porque o Nerd aos 50 é o canal oficial das missões lunares. Grande abraço e até a nossa próxima. Vamos pra Lua!